Nós agora vamos ter o momento da palavra, e o momento da palavra significa da porta para dentro. Eu peço então que o pastor Cláudio aí já possa abrir a tela, se apresentar, a Clarice também, que vai estar ali acompanhando, também pode se apresentar. Depois, na sequência, o pastor Cláudio já pode então trazer a mensagem dessa manhã, ok? Olá, muito bom dia. Obrigado, pastor Luiz. É muito prazer estar com vocês nesta manhã, nessa linda terra de Joinville. Nós aqui em Curitiba, cada um no seu escritório, minha esposa aqui dentro de casa, no escritório dela, eu aqui no meu escritório. Mas estamos juntos aí na participação desse culto. Queremos ser abençoados e, se Deus quiser, também abençoar as vidas de vocês. Queria que a minha querida Clarice se apresentasse e então ela já pode também desligar a câmera e podemos começar a nossa palestra. Quero dar o meu bom dia a todos e todas, uma saudação preciosa nesse domingo de manhã e dizer que é uma alegria estar com esta amada igreja, mesmo aqui pelo espaço virtual, e já tem sido assim desde sexta-noite, onde estivemos com os casais. Podemos falar sobre assuntos tão relevantes que dizem respeito à nossa casa, à nossa família, ao nosso relacionamento conjugal. E foi um prazer estar com vocês. Desejo as bênçãos do Senhor para essa amada igreja, pastor Luiz e a sua família, e também os demais casais que já pudemos conhecer. Cláudio e eu estamos numa parceria conjugal e ministerial já há 39 anos, e tem sido uma trajetória de aprendizados e cada vez mais, e estamos juntos no Ministério Vida Melhor, já agora nesses últimos anos, os primeiros 35 anos dessa jornada estivemos em igrejas locais, no ministério local, e Cláudio, então, e eu, desde 2015, estamos com o Ministério Vida Melhor, que é um ministério de palestras e cursos. Temos caminhado em muitos ambientes eclesiásticos, conhecido muitas pessoas, tem sido uma grata satisfação. Também agora, em meio à pandemia, com esse vínculo com as igrejas, pelo ambiente e espaço virtual. Minha profissão é psicologia clínica, eu sou psicóloga clínica, terapeuta familiar e de casais, tenho atuado também no espaço virtual nesse tempo de pandemia. Já antes da pandemia já era recorrente esse atendimento online, pessoas de outros estados e outros países, e agora nesse tempo em que estamos em nossas casas, no cuidado da nossa saúde, no distanciamento social, também o atendimento virtual para as pessoas da nossa região. E tem sido muito gratificante poder acolher e atender também nesse espaço. Temos 3 filhos, todos casados, e temos 6 netos. A sexta neta chegou nessa semana, ainda estamos extasiados com essa novidade em nossas vidas como família, e uma grande alegria por mais esse presente que Deus acrescenta a todos nós, e assim temos caminhado, aprendendo, sabendo que não existem famílias perfeitas, existem famílias perfectíveis, e a nossa também é assim. E desejo, então, a todos um bom domingo, uma abençoada mensagem, e desejo que meu marido possa ser usado aí, né, por Deus para abençoar a todos aí, todas. Muito obrigada, pastor Luiz, e essa amada igreja por nos acolher tão bem. Um grande abraço. Muito bem, Guidinha. Obrigado, querida. Igreja querida, eu vou compartilhar agora o nosso slide de hoje, né? Para começarmos a nossa mensagem. E espero que todos estejam vendo. Esse é o meu bom dia para todos, né? Que Deus abençoe esse nosso tempo juntos. Como a Clarice falou, nós temos esse ministério desde 2015, que trabalha, o Ministério Vida Melhor, que trabalha na família, na espiritualidade, na restauração, na liderança, são os nossos temas carros-chefes, né? Também somos docentes de EIRENE do Brasil, o Instituto Nacional e Internacional da Família. Pertencemos à Igreja Batista do Bacaxeri, uma querida igreja, né, que tem mais de 4.000 pessoas, e eu sou um dos 40 pastores, mas eu sou pastor sem pasta, né, porque a gente viaja muito, então quase nunca estamos aqui, mas quando podemos estamos ajudando e servindo.
E a Clarice é sócia do Instituto Filéu de Psicologia, né? Eu já pulei aqui sem querer. Instituto Filéu de Psicologia, lá onde o Catito também é o sócio majoritário. Clarice também é uma das sócias e atende lá, e agora em casa atendemos aqui, né? Aí estão nossos endereços, né, os nossos 2 telefones celulares, os nossos e-mails principais para contato, se vocês quiserem. Pastor Luiz evocou já o nosso tema, né? Da porta para dentro. Um discípulo autêntico dentro de casa. Que mulher, que homem é você dentro de casa? Que pai é você dentro de casa? Que mãe é você dentro de casa? E que filho é você dentro da sua casa? Que filha é você dentro da sua casa? Por muitas gerações, a Igreja de Cristo, independentemente de denominação, tem insistido na importância de nós sermos discípulos de Cristo autênticos em todos os lugares. Não é verdade? A gente precisa ser discípulo autêntico na sociedade, lá no nosso local de trabalho. Nós queremos ser discípulos autênticos, levar o nome de Jesus com galhardia, com honra, não manchar a reputação de Cristo, né? Nós queremos ser discípulos verdadeiros, boas testemunhas de Cristo no nosso local de trabalho, lá na faculdade onde estudamos, lá na escola primária onde estudamos, no ensino fundamental, no ensino médio. Nós queremos ser discípulos de Cristo e precisamos ser discípulos de Cristo também no comércio, nas lojas, nos escritórios, nas indústrias, onde quer que nós estejamos, nós queremos ser, sim, e precisamos ser, sim, discípulos autênticos de Cristo, né? Na nossa vizinhança, queremos ser bons testemunhos para os nossos vizinhos, precisamos disso, não é verdade? Mas parece que nós conseguimos nos travestir de discípulos fora de casa, e às vezes quando a gente chega em casa, nós parece que nos soltamos, né? E parece que nós perdemos o propósito de sermos genuínos, autênticos, verdadeiros cristãos também dentro de casa. Onde você está, você leva a marca de um filho de Deus. Onde quer que você viva, você leva o nome de discípulo de Cristo. Mas não esqueça, também dentro da sua casa, da porta para dentro da sua própria casa. Eu vou trazer um texto bíblico que evoca o nosso tema. Trata-se do encontro que Paulo teve, o primeiro encontro com um discípulo chamado Timóteo, lá em Atos capítulo 16, versículos 1 e 2. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. A sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Atos 16, 1 e 2. É interessante observar algumas coisas em relação a esse texto já. Depois nós entramos objetivamente na nossa temática principal, né? Mas aqui é a nossa introdução importante. Timóteo foi reconhecido como discípulo. A primeira marca que ele tinha na vida dele era marca de um discípulo. Paulo sabia que ele era um discípulo porque ele tinha um compromisso assumido com Jesus. Ele tinha se encontrado com Jesus. Nós não temos certeza absoluta, mas a Bíblia fala, Paulo escrevendo para Timóteo mais tarde numa de suas cartas, diz, é interessante observar em você, Timóteo, a mesma fé que houve em tua mãe Eunice e tua avó Lóide. Ou seja, parece que ele herdou isso também de um testemunho bonito do pai e da mãe, ou da mãe mesmo, né? Primeiro da mãe e da avó, nesse caso, né? Quem sabe a mamãe e a vovó o evangelizaram, ele era um discípulo de Cristo. Timóteo foi encontrado lá, nesta carta que nós lemos, nessa história de Atos, nós encontramos ele já com esse nome, né? com esta alcunha de discípulo de Cristo.
Timóteo ele foi chamado por seu nome também. Um discípulo tem personalidade, ele tem um nome. Deus não tira o seu nome, Deus não tira a sua personalidade. Nós não somos Cristo nem cristinhos, né? Nós somos discípulos de Cristo e somos integralmente seres humanos que temos uma localização histórica neste mundo. Ele era filho da Eunice e neto da Lloyd. Ele tinha um pai grego, ou seja, Deus situa a gente como discípulo dentro do nosso histórico de vida aqui na Terra também, né? Deus não nos tira a personalidade, nós temos um nome e queremos proclamar Cristo usando o nosso nome, a nossa vida e a nossa personalidade. Ele foi situado na sua família, como já disse, né? E ele tinha um bom testemunho. Interessante, né? Que no primeiro encontro de Paulo com Timóteo já tinha esse registro. Ele tinha um bom testemunho de todos os irmãos de Listra e de Icônio, duas cidades, talvez duas aldeias, dois povoados, né, na época, mas todos os irmãos daquelas duas cidades, daquelas duas aldeias, todos eles davam bom testemunho de Timóteo. Um discípulo é um testemunho de Cristo, é uma testemunha de Cristo sempre, né? Então, queridos, a palavra discípulo é uma palavra grega, na realidade, né? E no grego é macetes, e significa um aprendiz, um estudante. Nos dias de Jesus, os discípulos seguiam o seu rabi. Rabi é uma palavra hebraica, é uma palavra hebraica que quer dizer mestre. Em grego, rabi é didáskalos, e em aramaico é raboni, um mestre. Então, nos dias de Jesus, os discípulos seguiam o seu mestre, o seu rabi, por onde ele fosse, para onde ele fosse, aprendendo com o seu ensino e sendo instruídos a fazer o que o seu mestre fazia. Basicamente, o discípulo é um seguidor que faz o que o seu mestre faz e o que o seu mestre ensina. Somos seguidores de Jesus Cristo também da porta para dentro de casa. Somos seguidores de Jesus Cristo também dentro da nossa casa. Algumas pessoas, quando chegam em casa, ao invés de desvestir os seus calçados, vestem os seus tamancos e parece que relaxam um pouco em relação ao seu testemunho diante da sua mulher, diante do seu marido, diante da sua filha, do seu filho, diante do seu pai, diante da sua mãe. Dentro de casa, nós também temos que deixar um bom testemunho como cristãos, casados, família cristã, e leva o nome de Jesus a sério todos os dias, né? Com graça, com misericórdia, com alegria, mas um compromisso firme com Jesus, também dentro de casa. Somos discípulos também quando nós fazemos as refeições. Normalmente os cristãos oram pelos alimentos antes de comê-los, né? Mas é impressionante que só a oração parece que não é muito coerente se depois da primeira garfada vem já a primeira reclamação. A gente às vezes esquece que Deus é gracioso e nos dá alimento e que nós somos sustentados. O pão nosso de cada dia Deus sempre tem nos dado e por isso que devemos dar graças a Deus pelo pão nosso de cada dia. Menos reclamação, muito mais gratidão no coração, não só na oração, mas na atitude geral do dia a dia, né? Uma expressão de louvor constante. Isso é uma atitude natural, simples de um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele não deve ser um reclamão, né? E ficar reclamando de tudo na vida. Não, mas ter gratidão no coração e tentar ver o belo, o bom e o melhor em todas as circunstâncias.
dar graças a Deus o tempo todo pela vida e também pela comida que nós temos, né? Nós somos discípulos de Cristo também quando nós dormimos. Parece que não precisava ter botado essa verdade aí, né? Mas Paulo diz isso claramente. Quer estejamos acordados ou quer estejamos dormindo, estejamos para sempre com o Senhor, ou seja, o tempo todo nós estamos com o Senhor. Deus vela o nosso sono, Deus abençoa o nosso sono. Nós não deixamos de ser discípulos enquanto estamos dormindo, né? Mas de outro dia a gente assume o discipulado de novo. Não, nós somos discípulos sempre, porque é um estado que Cristo conquistou para nós através da cruz do Gólgota, lá na cruz do Calvário, né? Esse é o estado nosso. Status quo de um cristão é discípulo constantemente, dia e noite, sem parar. Nós somos discípulos de Cristo quando acordamos de manhã também. Sabe que a gente tem as suas alterações de humor, não é verdade? Tem vezes que eu acordo de manhã como se tivesse sido atropelado por uma jamanta à noite, né? Ou seja, parece que a gente acorda com mau humor, não sei o que acontece às vezes, né? Nem sempre, mas às vezes acontece isso. Só que daí, então, a gente precisa tentar se recompor e dizer assim, ainda continuo sendo discípulo, mesmo quando acordo de manhã. Olho para o lado, tem minha esposa dormindo, olho para minha casa, todas as bênçãos que temos aqui. Nós somos discípulos de Cristo também quando acordamos de manhã e começamos uma vida de testemunho de Jesus dentro de casa, o nosso primeiro lugar, o nosso primeiro laboratório, né? Nós somos discípulos de Cristo quando conversamos com o nosso cônjuge em casa. Deixa eu dar uma diquinha para você. Seu cônjuge é solo sagrado. Seu cônjuge é solo sagrado. É solo santo. É terra santa. Assim como Moisés chegou no Monte Sinai e diante da sarça ardente que ardia em fogo, Deus convidou ele para tirar as sandálias, porque aquele lugar era lugar santo. Por quê? Porque ali estava Deus. Onde Deus está é solo sagrado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A sua esposa é solo onde Deus habita. O seu marido, minha irmã, é solo onde Deus habita. Minha querida jovem, meu querido jovem, minha querida criança, meu menino, minha menina, preste atenção. Seu pai, sua mãe são solo sagrado. Vocês são solo sagrado também. Pais, tratem seus filhos também como solo sagrado. Tem a presença de Deus na vida do cristão. Um discípulo é detentor, ele carrega a presença de Deus constantemente em sua vida. Então, trate com dignidade, trate com respeito, trate com honra, ame a pessoa que está ao seu lado, seu cônjuge, seus filhos, né? Converse à altura. Nós sabemos que temos questões de humor, alterações e tal, mas vamos vigiar, vamos lembrar que nós estamos tratando com gente sagrada, né? Que o solo sagrado, porque nela habita o Espírito Santo, ali mora Jesus, Deus mora na vida dessa pessoa, isso é um lugar de santidade. Nós somos discípulos quando conversamos com o nosso cônjuge, nós somos discípulos quando cozinhamos, nós somos discípulos quando lavamos a roupa, quando passamos a roupa, quando lavamos a casa, quando lavamos os banheiros, nós somos discípulos quando lavamos a louça. Gente, nós somos discípulos de Cristo sempre, né? Sempre. Enquanto cozinhamos, enquanto limpamos a casa. Vamos ter em mente isso. A nossa mente está sempre trabalhando, sempre funcionando. Nós nunca estamos com a mente relaxada e não pensando em nada. E por que não direcionar o pensamento para esta realidade da presença de Deus? Lavando a louça e dizendo, Senhor, estou aqui lavando a louça, estou fazendo isso para a glória do Senhor, porque Paulo disse para fazer isso, né? Seja comer, seja beber,
seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Esse é um cântico dos vencedores por Cristo. E eu fiz parte de uma equipe de vencedores, e lá em 1914, quando estava pelo Rio Grande do Sul, lá, porque uma pessoa adoeceu e eu substituí, e essa gente cantava essa canção de muito bonita, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, tudo é para a glória de Deus. Comer, beber, lavar louça, limpar banheiro, esteja fazendo tudo para a glória de Deus. É uma atitude de discípulo que você tem no seu coração. Simplesmente isso, né? Somos discípulos quando assistimos televisão e quando vemos filmes na madrugada. Somos discípulos quando estamos diante do nosso smartphone. Somos discípulos quando temos nosso celular nas mãos e navegamos pela internet. Não deixamos de ser discípulos nesses momentos, não. Continuamos sendo discípulos de Cristo. O que você assiste na sua televisão na calada da noite? Quando o seu cônjuge está dormindo, ou quando seu pai está dormindo, sua mãe está dormindo? Tome um propósito no coração. Assista a televisão com Jesus sentado com você. Tome um propósito no seu coração, marido, mulher. Veja as mídias todas. As mídias sociais que são, às vezes, tão importantes hoje, mas também tão perigosas. Nós estamos aqui usando mídia social, não é verdade? Nós estamos conectados com o Facebook, com o YouTube, com o Google Meet. Eu uso todos esses recursos e muito mais, né? Plataformas. Estou fazendo faculdade de psicologia hoje, depois de 63 anos de idade, só que estamos fazendo tudo online agora, porque não estamos mais conseguindo ir presencial, mas ao vivo, todo dia aqui conversando com o professor e com uma sala com 50 alunos. Temos que usar as mídias para educação, para crescimento e para difusão do reino de Deus, do discipulado de Cristo. Nós temos que usar os recursos para a glória de Deus. Agora, não se deixe contaminar. Não se deixe contaminar. Aceite um propósito, tome um propósito de ser santo também no meio das mídias e dos usos da televisão, né? Use isso tudo para a glória de Deus, para a edificação da sua alma e também para o seu lazer, sem nenhum problema, né? O lazer pode ser limpo, decente, honesto, nada contra momentos de diversão, de lazer, de prazer, de dar risadas de vez em quando, né? Assistir um bom filme, tudo certo, mas fuja daquilo que contamina a sua mente e suja a sua alma. Quando eu estava na Alemanha, em 1998, fazendo uma parte do meu mestrado lá, a revista Ultimato me ligou, do Brasil, pedindo para publicar um artigo meu que eu tinha lançado na internet. Lá estava começando a internet naquela época, né? O grande recurso chamava-se e-mail ainda, né? Não tinha essas mídias sociais nenhuma. Mas estava espalhando por aí em alguns sites, né? Um artigo que eu escrevi chamado Santidade na Internet. Lá eu dou 8 dicas de como você deve evitar a pornografia na internet, a pornografia virtual, e como você também pode se livrar se você está envolvido com a pornografia. Evidentemente que você vai achar esse artigo ainda hoje, lá no nosso site também, e também vai encontrar em muitos outros sites aí no mundo todo, porque o pessoal replica tudo, né? Santidade na internet. Eu vou atualizando, evidente, em 1998, significa que já são lá 22 anos atrás, né? Então, lógico que tem que fazer atualizações. Eu até coloquei o artigo de uma psiquiatra e ajuda a dar conselhos também a respeito de como ficar livre da pornografia na internet. Não esqueça que você é discípulo quando está navegando nas redes sociais, quando está navegando na internet. Não esqueça, nem quando está olhando televisão. Somos discípulos também quando lemos revistas e jornais,
Continuamos sendo discípulos, não fica folhando lá para ver se acha as páginas de sensualidade. Não se contamine, mantenha sua mente como discípulo de Cristo do começo ao fim do dia. É tão importante, né? Para não deixar poluir a mente. Seja um discípulo comprometido, seu casamento será uma bênção. Seu casamento será fortalecido, sua vida será fortalecida enquanto a pureza estiver tomando conta do seu coração, da sua cabeça, da sua mente, né? Nós somos discípulos de Cristo quando os pais viajam e quando nós ficamos sozinhos em casa, ou aproveitar a casa toda para a gente, né? E para fazer algumas bobagens, né? Não se esqueça que papai e mamãe viajaram, gente, mas Jesus não viajou. Ele ficou em casa com a gente fazendo companhia, sabe? E aquela gostosa companhia do Senhor continua ali na sua vida, na sua presença. Não esqueça disso. Jesus está sempre com aquele que é um discípulo de Cristo. Se sou discípulo de Cristo, Jesus não viaja. Ele fica comigo o tempo todo. E quando eu viajo, ele vai comigo também, né? Evidentemente. Porque ele está em todos os lugares conosco pelo Espírito Santo. Isso é fantástico. Esse é o grande milagre da vida cristã. Deus está em todos, mesmo sendo um. Esse é o segredo que não tem como desvendar, mas é um grande milagre da universalidade de Deus. Deus está em todos os lugares, onipresentemente, em todos os lugares ao mesmo tempo, em sua vida, aí em Joinville, em minha vida, aqui em Curitiba, né? Que coisa fantástica isso. Nosso querido Deus, somos discípulos quando estamos sozinhos também, o tempo todo, né? Nós somos discípulos quando o cônjuge viaja, né? Não podemos esquecer isso. Maridos, esposas. Hoje em dia a gente tem notado que o número de traições conjugais tem crescido exponencialmente. Exponencialmente, lamentavelmente. Por quê? A gente tem muitas razões para isso, né? Mas muitas vezes nós relaxamos quando somos deixados meio sozinhos, né? Não, mas você não está sozinho, você tem Jesus no seu coração e ele está com você quando o seu cônjuge não está por perto. Não está por perto, você está com Jesus. Eu estive uma vez nos Estados Unidos por 17 dias seguidos de sul a norte, de leste a oeste. Atravessei os Estados Unidos, cruzei tudo. Em 17 dias preguei 35 vezes, 35 mensagens para tudo que é lado, 3, 4 por dia às vezes, né? E pegando avião para cá e para lá. E cansadíssimo quando chegou no fim dos 17 dias. Eu estava quebrado, arrebentado. Mas só que eu tinha ainda um congresso para ir na Costa Rica, logo no fim dessa minha turnê pelos Estados Unidos. E na Costa Rica teria um congresso de TOPIC, ou talvez vocês não tenham ouvido falar ainda. TOPIC é uma sigla inglesa chamada Trainers of Pastors International Coalition, ou seja, uma aliança internacional de capacitadores de pastores, de treinadores de pastores. Então, eu teria que ir para esse congresso lá na Costa Rica, mas seria 5 dias depois que eu terminei minha turnê nos Estados Unidos, e eles me deixaram no hotel. Me colocaram no hotel, né, de presente para mim. Hotel em Miami. Ah, meu Deus do céu. Pode imaginar? Só que, graças a Deus, eu pedi para ir para longe da praia, né? Eu queria ficar isolado. Estava muito cansado. Mas agora imagine, lá no 17º andar do hotel, sozinho, uma televisão gigante, 180 canais de TV a cabo. Pode imaginar quanta coisa tinha ali à disposição? E eu acabava cansado. Uma varanda, no hotel, assim, na sacada bonita, grande, com uma mesinha de vidro. E tinha um binóculo em cima da mesinha de vidro. Eu achei estranho, né? Só que lá embaixo, bem lá embaixo, então, tinha um hipódromo, uma cancha de corrida de cavalos, 24 horas por dia. Eles tinham luzes, holofotes fortes lá, esses lugares de aposta, né? Mas eu amo cavalo, eu só acho bonito cavalo, né?
E aí eu ficava lá com aquele binóculo olhando lá para ver se o branco ganhava, se o preto ganhava, se o marrom ganhava. Eu ficava fazendo meus palpites pessoais aqui, né? Mas era um escape, porque eu não queria cair em tentação. Mesmo minha esposa, morrendo de saudade dela, longe de casa, longe dos meus filhos. E sozinho ali, né? Sozinho, cheio de possibilidades. Nem saí do hotel. Todas as refeições eu fiz no hotel. Não passei nem um dia sequer na rua. Era um pouco deserto o local ali também, né? Porque era um hotel mais, assim, de quase fazenda, não, mas era um hotel muito grande, bonito, né? Mas manter essa hora a sua integridade quando o cônjuge não está perto de você. Só pela misericórdia e graça de Deus. Só pela misericórdia e graça de Deus. Você é um discípulo de Cristo? Como é a sua vida de discípulo da porta para dentro de casa? Como é? Um discípulo é sempre um discípulo. Sabe por quê, queridos e queridas? Porque ele compreende, ela compreende os princípios de um verdadeiro discipulado. E nós vamos conversar um pouco sobre isso nesses meus últimos 10 minutos que temos ainda aqui, tá? Um discípulo de Cristo tem um supremo amor a Jesus. Esse é o primeiro grande princípio. Supremo amor a Jesus. Em Lucas capítulo 14, versículos 26 a 33, diz que aquele que vem após Jesus tem que negar pai, mãe, filhos, filhas, né? Amar a Jesus acima de tudo e de todos. Ou seja, você não tem que deixar de amar seu pai, nem sua mãe, nem sua mulher, nem seu marido, nem seu filho, nem sua filha. Não, você não tem que deixar de amar. Mas Jesus é a pessoa central das suas atenções, do seu coração. Jesus é o amor da sua vida. Jesus é o principal amor que você deve cultivar. Se você é um discípulo, você aceita o convite de amor de Jesus. Se você é um discípulo, você ama Jesus mais do que tudo e mais do que todos, e você ama até mais a Ele do que a sua própria vida. Mais do que seus cônjuges, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. E eles precisam ver isso. Sua mulher precisa saber que você ama mais Jesus do que ela. Seu marido precisa saber que você ama mais a Jesus do que ele. O seu filho precisa saber que você ama mais Jesus do que ele, a sua filha também, o seu pai, sua mãe também. Parece uma coisa meio, né? É uma questão de colocar em primeiro lugar, né, os verdadeiros pingos nos is, as verdadeiras ênfases. Quem é o maior amor da nossa vida como discípulo de Cristo? Se você é um discípulo, você carrega a sua cruz, você assume a sua cruz e segue a Jesus. A sua cruz não é a cruz de Jesus, sabia disso? Porque a dele ele já levou. Ele levou a cruz dele e deixou lá no Monte do Calvário e desceu daquela cruz morto. O Espírito Santo entrou no terceiro dia nele. O Espírito de Deus o trouxe de volta, o ressuscitou dos mortos e ele vive. Mas ele carregou a sua cruz até o último momento e deixou a sua cruz lá. Então você não está carregando a cruz de Cristo, porque essa Cristo já carregou. Você tem uma cruz para carregar. E acredite, a sua cruz não é sua sogra, viu? Não. Nem aquele cara que toca trombone às 3 horas da madrugada. O vizinho. Ah, é uma cruz na minha vida. Não é, não. Sabe qual é a sua cruz? A sua cruz é a sua identificação com Jesus. É a marca de que você é um discípulo de Cristo que segue a Jesus. A sua cruz é esta que você vai levar até o dia de trocar ela por uma coroa, a coroa da vitória. É a sua cruz. Assuma a sua cruz e siga Jesus de todo o coração. Esse é um princípio primeiro. Amar a Jesus e seguir a Ele carregando a sua própria cruz. Se você é um discípulo, você entra na guerra com cálculos de combate. Esse texto ali de Lucas capítulo 14 fala que aquele que quer construir
precisa fazer os cálculos de engenharia para ver se tem condições e dinheiro para terminar a torre que ele vai levantar, né? E também, se ele vai contra um exército muito grande com menos pessoas, você tem que saber se você tem estratégia para vencer esse exército ou não, né? Tem que fazer cálculo. Para seguir Jesus, você precisa calcular o preço. Nada de vender o evangelho baratamente, não. O evangelho é de graça. O evangelho é pela graça. Mas a vida cristã custa a sua própria vida. Você tem que dar a sua vida para conquistar a graça de Deus imerecida. Nós temos que morrer em Cristo para podermos viver em Cristo de verdade, né? O grande e segundo grande princípio é a abnegação. É uma submissão incondicional, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É impressionante, se você é um discípulo de Cristo, você renuncia a tudo que tem. Não só o que tem, você renuncia ao que Deus pede para você. O que Ele pede. Não precisa rejeitar tudo que é coisa à toa. Não, Ele vai te pedir aquilo que você precisa deixar. Lembra daquela experiência do jovem rico? Que Jesus disse assim: você está cumprindo toda a lei, está cumprindo todos os mandamentos, só tem uma coisinha que eu quero de você. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, daí você vem e me segue. Aí ele disse: opa, não vai dar não, era muito rico. Gente, então não poderia ser um discípulo, se não sabe deixar tudo que tem por amor, tudo que Deus pede. Então ele não pode ser um discípulo se ele não aceitar esse tipo de condicionamento, né? Um discípulo, esse é outro princípio tremendo, ele dá muito fruto. Um discípulo produz muito fruto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15:8. Se você é um discípulo de Cristo, você produz frutos. Gente, nós não podemos ficar com ilusões sobre o nosso cristianismo. Nosso cristianismo precisa produzir frutos, porque senão a igreja não se desenvolve, ela não se espalha pelo mundo. Nós temos que fazer novos discípulos, temos que dar frutos. Sim, o fruto do Espírito é importante: paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são frutos do Espírito, mas Jesus aqui está falando de frutos da videira, ou seja, reprodução de espécie, né? Então, queridos, nós precisamos reproduzir para a glória de Deus. Se Deus nos chamou para isso, temos que ser. Em quarto princípio, amor ardente por todos os que pertencem a Cristo. Um discípulo ama os seus irmãos. Novo mandamento lhes dou, disse Jesus: amem-se uns aos outros como eu os amei. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Conditio sine qua non do discipulado. Condição sem qual não é uma vida de discípulo, é amor uns aos outros. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, diz o apóstolo Pedro, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 1:22. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Se você é um discípulo, você ama outros discípulos. Se você é um discípulo, você entende que precisa conviver em amor com os outros discípulos. Se você é um discípulo, o amor não acabou. E você continua amando o seu cônjuge, amando os seus filhos e amando seus pais. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo não mentiu se isso não é verdade. Ele disse que o amor jamais acaba. Os discípulos são movidos pelo amor. Nossa grande força motivadora é o amor. Ame a sua irmã, ame o seu irmão. Ame o seu pai, ame a sua mãe. Mas ame acima de tudo a Deus. Só ame também os colegas da igreja. Ame as pessoas que estão servindo o Senhor junto com você. Uma ovelha de Cristo ama outra ovelha de Cristo. E é tão bonita essa vida de comunhão cristã na igreja de Cristo, né? E esse princípio aqui,
é um princípio que precisa selar o nosso discipulado. Perseverança na palavra de Deus. Jesus disse em João 8, 31 e 32, ele disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se você é um discípulo, você ama a palavra de Deus, e por amar, você permanece na palavra de Deus. Se você é um discípulo, você não vende seus valores, você não troca seus fundamentos, você não negocia os seus princípios, e você não abandona a sua fé original. Você não abre mão da palavra de Deus. Se você é um discípulo, você vive uma vida de segurança e de equilíbrio, andando com fé e se movendo pela fé. Se você é um discípulo de Cristo, a sua vida tem projetos claros para colaborar com o reino de Deus por meio de seu envolvimento. Cristãos não são apenas pessoas que ficam esquentando bancos nas igrejas. Eles estão envolvidos com algum projeto lindo do reino de Deus e glorificam a Deus através do seu envolvimento. Se você é um discípulo de Cristo, a sua família precisa saber disso. E a sua família precisa ver isso. Se você é um discípulo, tenha esse propósito. Deixe que a sua mulher saiba disso. De verdade, o seu compromisso verdadeiro com Jesus. Que seu marido saiba disso na sua vida, minha irmã. Que você é uma serva de Deus, uma discípula e leva Deus a sério. Jovem, criança, moço, moça, se você é um discípulo de Cristo, deixe seus pais verem isso através da sua vida, do seu testemunho. Deixe eles verem isso. Assume esse compromisso de deixar o seu cristianismo patente dentro de casa. Quem sabe muitos pais não se convertem porque os filhos não são bons testemunhos. E vice-versa. Muitos filhos não se convertem porque os pais nem amam a Jesus, mas se dizem cristãos, aí fica pesado. Se você é um discípulo de Cristo, de verdade, genuíno, você também o é, então, da porta para dentro. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus, no amor de Deus, e que Deus abençoe ainda o restante do nosso domingo. Obrigado. Obrigado, pastor Cláudio, pela palavra que o senhor nos trouxe nesse momento. Algumas vezes nós temos aquela tendência de fazer uma separação entre o que é espiritualidade do dia a dia e o que é a minha vida no dia a dia. Parece que nós somos espirituais somente onde nós queremos e esquecemos que todos os dias nós devemos viver essa espiritualidade que vem do Senhor, diariamente e constantemente. Por isso, pastor Cláudio, eu convido agora, se tens a liberdade, pode nos dirigir uma palavra de oração. Pode nos dirigir uma palavra de oração? Tem que ligar o microfone daí, Cláudio. É melhor. Faz a oração para nós. Desculpa. A igreja que puder ficar de pé, que está aqui presente, vamos buscar ficar de pé. E o pastor Cláudio, então, vai nos dirigir em oração. Será um prazer, pastor. Vamos orar juntos. Querido Deus, um privilégio ser servo do Senhor, não importando qual é a nossa profissão, qual é a nossa posição na sociedade, qual é a nossa cor, nossa raça. Nós somos discípulos do Senhor. Um privilégio maravilhoso. E queremos transmitir nosso discipulado, a nossa vida, também dentro da nossa casa. Para termos famílias mais felizes, famílias mais abençoadas, famílias mais completas. Não temos a ilusão de querermos famílias perfeitas, mas queremos sim, como disse a minha querida esposa, famílias perfectíveis, famílias que buscam o aperfeiçoamento constantemente, né?
que acreditam de verdade que é possível ter uma vida melhor para a glória do Senhor. Nós cremos nesse ministério de verdade que o cristão tem na sua vida, no seu coração, e é uma grande missão que ele tem de transmitir uma vida melhor a todas as pessoas, mas também dentro de casa. Que sejamos genuínos, que a gente abandone a coreografia da espiritualidade, o fingimento espiritual, a farsa da espiritualidade, que a gente aceite, sim, a genuinidade. Não precisamos ser os melhores em tudo, e não precisamos buscar isso também, mas sim, Senhor, nós precisamos buscar na Tua presença sermos de verdade discípulos genuínos, quem nós somos, e sempre buscando o aperfeiçoamento para a glória do Senhor. Abençoa essa querida comunidade, abençoa essa igreja em Joinville, que o Senhor nos dê graça de continuarmos servindo ao Senhor por toda a nossa vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que nós também possamos pedir que Deus venha nos guiar e abençoar, e que Deus de fato derrame sobre cada um de nós da bênção que vem dele. Que Deus abençoe, que Deus guie, que Deus oriente e que Deus nos fortaleça em todos os momentos. E que saibamos também dentro das nossas casas viver essa verdadeira fé, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho no nosso dia a dia. Vamos nessa certeza, nesse cuidado e nessa bênção. Amém. Comunidade que queira sentar-se. Pastor Cláudio, quero te agradecer de maneira especial. Não sei se a Clarice está ali presente ainda. Se ela quiser também reaparecer, ela pode fazer isso. Para que nós possamos realmente ver e sabendo que vocês dois têm esse ministério tão especial, né, como casal. Né, sabendo que Deus guia e orienta, que Deus possa realmente estar com vocês aí, guiando e orientando. Esse final de semana seria o nosso retiro, né, o retiro de casais. Ontem até falamos, né, seria na praia, em Palmas, mas por causa dessa questão da pandemia, o nosso encontro, vamos dizer assim, foi virtual. Que Deus então possa realmente derramar sobre nós do cuidado e da fidelidade. Pastor Cláudio, muito obrigado pela disposição tua e da Clarice. Sexta-noite, ontem e hoje, eu creio que Deus tem guiado e orientado a todos nós, assim como também tem guiado a ti e a Clarice. Continue guiando e orientando também as nossas vidas para vivermos o teu plano, o teu projeto e o teu querer. Tá? Antes de nós termos as considerações finais, as palavras finais, nós queremos cantar um hino que fala que Deus é o nosso amparo. Já que nós falamos também muitas vezes da importância de vivermos um relacionamento, essa música eu acho que nos convida a nós lembrarmos que Deus é o nosso amparo, Deus é a nossa fortaleza. É uma música baseada no Salmo 46 e que ao cantarmos realmente possamos dizer, Deus quer que também dentro da porta de casa para dentro, saibamos lembrar que Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa fortaleza. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos
Pastor Cláudio, tu tem alguma palavra final, ou então a Clarice tem alguma palavra final antes de nós nos despedirmos? Dinha, por favor. Posso sim, Pastor Luiz, querida comunidade de Joinville, da paróquia luterana, né, Luz do Mundo, que Deus abençoe a todos, que possamos realmente encontrar, né, esse lugar onde possamos realmente ser discípulos de Cristo, viver o amor que Ele tanto nos ensinou, não só para fora dos nossos lares, mas especialmente dentro da nossa casa, e nossos casamentos possam ser permeados por esse amor, que é um amor que vai além, né, das pautas pessoais, e que é um amor tão profundo, como Jesus falou, né, amar o outro como Ele nos amou. É um modelo de amor realmente incrível, e que disso nós podemos sempre dizer, podemos aprender mais um pouco, né, que seja assim com vocês, que seja assim com a gente e comigo também. Um grande abraço a todos. Deus... Pastor Cláudio? Obrigada. Muito obrigado, querida igreja, paróquia amada, Luz do Mundo. Pastor Luiz, muito obrigado, meu amado anfitrião, que nos convidou e nos recebe nesse encontro virtual. Que a sua linda igreja continue firme no caminho do Senhor e que juntos nós possamos um dia, na eternidade, relembrar que fomos discípulos que transmitimos o amor do Senhor e por isso estaremos lá, né? Para a glória do Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Luiz, obrigado, igreja querida, por nos receber. Que Deus continue cuidando da vida de todos nós. Amém. Amém. Que Deus então derrame sobre nós no dia de hoje do cuidado dele, um abençoado domingo a todos nós, vamos na paz, na graça e no cuidado. Clarice, obrigado, mais uma vez, pastor Cláudio, obrigado. Ficamos então na paz e na bênção. Amém? Amém. Amém.